Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. TV Mundo Maior, canal 15.1, em Araraquara. Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida. Hoje é dia de conversarmos sobre orientações práticas, princípios e comportamentos que podemos ajustar no nosso dia a dia para melhorar a nossa vida e a próximo. Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Trocamos vibrações, emitimos e recebemos forças. Vivemos em um inevitável sistema de trocas. Queiramos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam. E aí a necessidade da compreensão, da simpatia, apoio e da aprovação entre nós, para que a tranquilidade sustente o nosso equilíbrio. Iniciaremos agora um debate sobre as receitas práticas para a nossa vida cotidiana com Gustavo Gandolfo e Vinícius de Castro, que estão aqui com a gente hoje. Sejam muitíssimo bem-vindos. É uma alegria recebê-los aqui no Esferas da Vida, mais uma vez. Muito obrigado, Priscila, Vinícius. Para a gente também é mais uma alegria estar aqui. E hoje está aqui junto desse querido amigo, Vinícius de Castro, companheiro aí nosso de batalha, para conversarmos um pouquinho sobre o nosso dia a dia. Para nós também é uma alegria muito grande, sempre uma oportunidade sagrada podermos falar um pouquinho, né, Gustavo, sobre os nossos desafios, nossas dificuldades, essa vida que nos convida sempre a sermos melhores e cheia de problemas que nós temos que aprender a lidar. Por isso agradecemos a oportunidade, até mesmo porque será útil para nós mesmos, né? Que aprenderemos aqui juntos a lembrarmos daquilo que já sabemos que temos que praticar. Nossa gratidão pela oportunidade. Com certeza, nós somos os primeiros a aprender, não é, Gustavo? Com certeza. E a gente começa o ano 2020, é um ano emblemático, né? 2020, tem pessoas que quer de alguma forma arrumar algum significado. Pensando na numerologia, mas realmente é um novo ano. E para a gente ter um novo ano, um ano melhor e cada vez melhor, a gente pensa em atitudes e comportamentos diferentes para que o ano seja de fato um novo ano. Porém, a gente talvez tenha que perceber que são os nossos comportamentos, né, como o Espiritismo nos explica, as nossas emissões de vibrações, de forças, de pensamentos, que também ajuda na vibração do ambiente que a gente está, não é isso? Com certeza. Nós temos que ter em mente, né, e todos, antes, né, todos nós festejamos um novo ano, né, um novo recomeço, uma nova perspectiva que surge, mas de fato, para que o ano ele possa realmente se processar de forma diferente, para que ele seja um novo ano, é preciso que a gente encontre mudança nos nossos hábitos, nas nossas posturas, no nosso dia a dia, na nossa forma de agir, porque o tempo ele é tributário das escolhas que nós fazemos. E se a nossa postura continua sendo igual, se o nosso pensamento continua sendo o mesmo, se a nossa vida e se nós insistimos em repetir velhos hábitos, o ano é apenas uma mudança de calendário e não se processa realmente um novo início, um novo ciclo. Esse convite principal deve ser a nossa maior resolução para um ano novo, para esse início de ano novo, nesse processo
de transformação que nós desejamos. E aí sim, o ano será emblemático, né? Porque trará a mudança nossa para com a vida. E quando nós mudamos para com a vida também muda para conosco. A vida é devolutiva daquilo que nós oferecemos para ela. Então, se nós oferecemos o mesmo padrão de pensamento, o mesmo padrão de comportamento que nós tínhamos e que nos trouxe até aqui de forma ainda capengando, ruim, de forma ainda com muito sofrimento, cabe-nos, né, trazermos esse processo de transformação. E eu acho importante porque o nosso calendário tem um sentido, né? As pessoas nessa época realmente elas param para pensar, refletir. Muitas pessoas vivem no piloto automático. E às vezes é importante esse momento do Natal, do Ano Novo, do recomeço, para a gente recomeçar e recarregar as nossas energias e de fato pensar no o que a gente quer de bom, não é? O que a gente quer de mudança. E a gente aqui no Esferas da Vida, eu vou até indicar um livro aqui para vocês que estão em casa, porque esse livro aqui eu achei muito legal, eu faço Evangelho hoje no lar com ele, com as minhas filhas, porque ele tem dicas práticas, porque às vezes a gente vive, a gente vai até o centro, a igreja, o culto, escuta e não traz para a nossa vida de fato mudanças, e são mudanças que a gente vai ver hoje aqui com os nossos queridos palestrantes, são mudanças pequenas que fazem o nosso dia a dia melhor. Então aqui tem várias, mas assim, várias dicas que eu nunca pensava que os espíritos poderiam nos indicar. Eu fiquei realmente admirada. Até sobre como receber uma pessoa em casa, sobre a decoração da sua casa, sobre como... Não é, falei, gente, realmente a gente precisa aprender e muito. E o livro Sinal Verde, que é psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, é muito bom, né? Sim. Você gosta também, Gustavo? O Vinícius depois vai indicar os dele, depois você fala dos seus, meu Vinícius. Aqui no programa, porque eu também não conhecia, depois eu vou ler, eu achei muito bom. Adoro. Sinal Verde é um livro que a gente já leu, né? E é de rotina. É um livro de cotidiano, mas como o próprio Emmanuel nos chama a atenção, se a gente for, se eu não me engano, aí o Emmanuel faz o prefácio desse livro, Sim. como quase em todos os livros do Chico, né? E o Sinal Verde. Nós queremos começar então o nosso ano, já que hoje nós estamos no primeiro Esferas da Vida, com qual sinal? No sinal vermelho, no sinal amarelo ou no sinal verde? E o Emmanuel nos chama a atenção nesse prefácio dizendo isso, que é um receituário, vamos dizer assim, para um tráfego seguro na condução da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso corpo, dos nossos pensamentos, no tráfego da via pública do planeta, da convivência com o outro. Então, exatamente. E se nós seguimos aí esses pequenos detalhes, a gente vai ver que realmente o sinal vai estar verde para a gente progredir. Que é um guia de relacionamento, como proceder com as pessoas em várias situações, não é? Desde ao levantar-se. Desde eu levantar. Então, vamos começando o dia. Você aí de casa, o que você faz quando você começa o seu dia? Quando você levanta, o que os espíritos nos instruem? Para quando a gente levantar, o que a gente pode fazer, Vinícius? Isso é muito importante, né? Para a gente ter em mente que logo ao levantar nós já começamos a projetar o dia todo. Os nossos pensamentos, como vão criando as situações, se nós tivermos pensamentos de otimismo, alegria, disposição, tudo começa a se abrir para nós, que muitas vezes nós acabamos nos boicotando, tendo pensamentos, isso será que vai dar certo? Já começa a não dar. Será que isso vai dar errado? Já começa o primeiro passo para o erro. Então, logo ao levantar-se, deveríamos emitir pensamentos, vibrações positivas para que tudo corra bem, transite com segurança, harmonia, sabedores que devemos ser de que teremos dificuldades, mas as dificuldades são oportunidades para a nossa superação, nossa transcendência, e assim nós começamos a enxergar a vida com outro olhar,
com outro prisma, fazendo uma oração, como sugere André Luiz, ou aqueles que não são religiosos, simplesmente emitindo pensamentos positivos. Isso chama muito nossa atenção. São detalhes que muitas vezes olvidamos no cotidiano e que fariam grande diferença. Se nós cultivássemos uma prece diária, um pensamento positivo, a nossa aura, a nossa atmosfera pessoal já seria diferente. Nós criaríamos, como disse Paulo, aquela couraça da caridade que nos protegeria de pensamentos, como você disse bem na abertura, que nos são direcionados e que nem sempre nos convém. Pensamentos negativos, pessimistas, nós somos bombardeados o dia inteiro. Como vai nos dizer Emmanuel, nós somos antenas receptoras e ao mesmo tempo emissoras. Se nós emitirmos pensamentos bons, nós estaremos já iniciando um trânsito seguro na vida. Se tivermos uma invigilância, receberemos pensamentos negativos e muitas vezes eles vão passar a fazer morada em nossos corações. Aí começa já o nosso auto-boicote, a nossa tristeza, muitas vezes detalhes vão gerando futuramente até mesmo depressão dos seres humanos. Muitas vezes a gente percebe que um pensamento negativo que nos assedia e que são encaminhados, seja por encarnados, seja por desencarnados, acabam nos influenciando o comportamento, gerando até mesmo inimizades. Olha a importância da vigilância, como disse o mestre, e da oração. Portanto, eu achei muito interessante André Luiz começar com ao levantar-se, dizendo assim, lembre-se do que disse o mestre, vigiai os seus pensamentos e orai, para que não vos aconteça nada de mal. Isso é fantástico. É importante isso, porque a gente tem a responsabilidade, a gente também consegue se proteger, a gente consegue se proteger das emissões que possam vir até a gente. Então, realmente, ao levantar, a gente precisa... E quem não tem o hábito da oração ainda? Pode levantar com serenidade, com calma, pensar positivo, tentar fazer uma oração. Às vezes, tem muitas pessoas que não conseguem, e eles também falam no livro que, mesmo se você não tem o hábito de orar, você pode formular pensamentos de serenidade, levantar com calma. A gratidão. A gratidão. E quando vai acordar uma pessoa, acordar com muita paciência, com carinho. Fazer as coisas com calma. Já começar esse trabalho que o Vinícius trouxe, ainda que você não tenha o hábito da oração, mas que emita um pensamento de gratidão pelo novo dia, pela nova oportunidade que está surgindo, e trabalhe com aqueles que estão já dentro do seu lar com generosidade, com carinho, sem pressa, sem aquela urgência de levantar, correr, fazer... Não, se você já tem um compromisso, que você já sabe qual é o horário do seu compromisso, programe-se então para levantar um pouquinho mais cedo, para acordar com mais calma, para o trato com o filho, com a filha, com a esposa, com o esposo, com o companheiro, com a companheira, né, ou com aqueles que vivem com você, com o pai e mãe, ou que vivem com você no lar, mas que esse trato também seja um trato de carinho, de generosidade, com um sorriso, com paciência, porque nós já saímos de casa numa outra esfera mental, né, numa outra vibração, com outros pensamentos que vão nos favorecendo a nossa caminhada ao encaminharmos para o nosso trabalho, para os nossos estudos, na via pública, não é? Todas as relações, em todos os momentos. Tem muito que falar de dicas rotineiras, mas quando a gente lembra de ao se levantar, começar o dia, a gente também pode pensar em como a gente terminou o nosso dia, em como a gente foi dormir. Eu já escutei muito, o Espiritismo fala que quando a gente dorme, a gente se desliga do corpo e a gente pode ir para vários tipos de esferas. E às vezes quando a gente acorda muito mal-humorado, quando a gente acorda sentindo pensamentos negativos, também significa que a gente, durante o sono, foi para um lugar que talvez não tenha sido benéfico para o nosso espírito, para a gente? Em um livro dos Espíritos, né, os Espíritos esclarecem que ao sono
a essa... O espírito vai procurar aquilo que lhe convém. Ele vai buscar, ele vai buscar se associar nessa emancipação da alma parcial, da alma que acontece durante o sonho. O espírito ele vai se ocupar daquilo que realmente lhe atrai, lhe compraz. Então, se nossos pensamentos, como o Vinícius acabou colocando no comecinho aqui, se os nossos pensamentos ainda estão vinculados a pensamentos ou a desejos ou a ideais inferiores ou menos felizes, quando nos desligamos do corpo pelo sono, estaremos nos vinculando a essas situações, Sim. a esses outros espíritos que também encontram-se dessa forma. E é claro que retornamos com esse desgaste daquilo que fizemos a noite toda contra o nosso próprio. Então é importante que, para dormirmos bem, levantamos bem, tenhamos um dia bom, né? E aí e o próprio Paulo, o apóstolo Paulo vai nos dizer, né, que a gente deve se irritar, mas não se põe o sol sobre a tua ira. Sim. Não vá dormir irado, porque as consequências disso são ruins. Que o interessante é nós termos bem em mente que quem dorme não somos nós, é apenas o nosso corpo. E nós damos continuidade àquilo que estávamos fazendo. Damos continuidade aos pensamentos que nutrimos. Não há essa separação. Quando eu durmo eu tenho pensamentos bons, embora durante o dia eu tenha pensamentos negativos. Os seus pensamentos vão continuar sendo na vibração que você fez deles durante o dia. Então eu vejo, às vezes, infelizmente, algumas pessoas dizendo assim, quando eu vou dormir eu vou para escolas aprender. Aí você vê o dia a dia, o cotidiano da pessoa durante no corpo, no estágio no corpo, ela não busca o aprendizado. Então há uma certa incoerência. Ela acredita que vai aprender quando o corpo está descansando, se durante a sua estadia no corpo ela não faz isso, ela não fará. Por isso que eu gostava. Nós somos Sim. fora ou dentro do corpo, vamos dizer assim. Porque na realidade nós temos que entender que somos espíritos que ocupamos momentaneamente um corpo físico. Não somos um corpo físico que temos um espírito. Exato. Nós somos espíritos que ocupamos momentaneamente. Hoje Gustavo, hoje Vinícius, hoje Priscila. Mas essa é um espírito imortal, né, que vai prosseguir, que vai continuar, em que pese a não existência mais de um corpo físico no futuro. E o interessante é que os espíritos vão nos dizer assim, se você for dormir brigando com alguém, ao sair do corpo você vai procurar a pessoa para continuar a briga. Daí a recomendação de Paulo, né, Gustavo? Não vá dormir irado. Não põe o sol sobre a sua ira. Pois senão você vai continuar fora do corpo aquilo que você estava fazendo no corpo. Então são detalhes. Tem que pedir perdão antes de dormir para acabar o dia finalizado ali, rente com a espiritualidade maior. Para resolver os conflitos, né? Na verdade, conosco mesmo. Resolver o conflito, principalmente conosco. Porque é a nós que estamos fazendo mal. Nós achamos que estamos fazendo mal ao outro, mas no fundo nós estamos fazendo mal a nós. Quando nós estamos brigando com alguém, nós estamos nutrindo em nós um sentimento de ódio, raiva, ira. Aí, consequentemente, nós proferiremos palavras ofensivas, agressivas, que vão afetar o outro. Mas para afetar o outro, inicialmente está nos afetando. É aquela velha história, uma água pura não é possível ser mantido num vasilhame sujo, num recipiente poluído. A nossa água, que é a nossa fala, seria nada mais do que o seu grau de pureza, do que aquilo que nós temos em nós. Quando nós emitimos uma palavra ofensiva, nós estamos dizendo aquilo que trazemos no coração. Durante o sono é a mesma coisa. A boca fala do que está cheio o coração.
Não é um ditado popular extremamente. O mestre já nos disse, a boca fala o que está cheio o coração. Então, tudo está nesse processo de desprendimento do homem velho, desses processos de rebeldia, porque tudo isso corresponde à nossa rebeldia. A nossa rebeldia, a nossa imaturidade em relação ao entendimento da vida, em relação ao entendimento de Deus, em relação ao entendimento do outro. Então, o nosso processo de rebeldia cria esses sistemas de conflitos, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e isso vai refletir no nosso dia sono, a dia, na nossa vida, no nosso sono, no nosso despertar, no nosso dia a dia. Como você colocou, Priscila, trazendo ali na abertura do programa. Sim. Influenciamos e somos influenciados. Esse sistema de permuta é constante em nossas vidas. É isso mesmo, agora no final do nosso primeiro bloco a gente tem o Momento Chico Xavier. Prestem atenção, estamos com Raul Teixeira contando uma história de Chico. Quando nós odiamos, criamos essa teia em torno de nós, teia forjada pelas nossas próprias emissões, pelas nossas próprias emanações, pelo nosso próprio fluido. E dentro dessa nossa teia nos debatemos sem visualizar saída, sem conseguir perceber que a gente pode superar. A tendência disso tudo é a depressão. Eu sou mesmo incapaz, eu sou mesmo infeliz, eu nasci para sofrer. Aí a gente se auto-vitima, que é a outra escapadela da covardia. Eu não sou ninguém, eu sou um rato, eu sou um sapo, um camundongo. Contava Chico Xavier que numa oportunidade em que ele era jovem, Pedro Leopoldo, e começando na mediunidade, tinha esses surtos de humildade. Quem sou eu? Quem sou eu? É uma tolice nossa, porque se os outros responderem na hora que a gente pergunta quem sou eu, e a pessoa responder, a gente não vai gostar. Então Chico estava dizendo para alguém que o abordara: eu sou um verme, eu não passo de um verme. E Emmanuel lhe apareceu, seu guia espiritual. Olhou fixadamente e disse: Chico, não ofenda o verme. E o Chico se assustou. Ele estava tão contentinho em ser verme, e Emmanuel diz que ele ainda estava ofendendo o verme. E Emmanuel complementa o ensinamento dizendo: você sabe qual é a missão do verme, Chico? Não, eu não sei, meu senhor. Ao verme cabe fertilizar o solo, para que você jogue a semente e a semente brote. O solo infértil, sem vermes, não serve para o plantio. E que terras de corações humanos você já fertilizou, Chico? E Chico ficou procurando na mente, naturalmente atordoado com a observação do benfeitor. E Emmanuel lhe disse: não se compare ao verme, enquanto não aprender a fecundar as terras das almas, para que as sementes de Cristo nelas germinem. Não ofenda o verme. Mas a gente gosta disso, para dar a impressão de que a gente é humilde. Quem sou eu? Eu sou uma barata descascada. A gente fica, pega o animal, escracha o animal para a gente dizer que é aquilo. Mas Jesus Cristo disse diferente quanto a nós: vós sois deuses. Já não tendes ouvido? O que eu faço, podereis fazê-lo. Vós sois o sal da terra. Que maravilha! Conhecendo a gente como Ele conhece e conhecia, nos disse: vós sois a luz do mundo. Meu Deus! Então o nosso bom pastor nos valoriza, conhecendo a nossa incapacidade geral pelo nosso degrau evolutivo. Mesmo assim nos insufla bom ânimo, esperança. Vós sois o sal da terra.
Vós sois a luz do mundo. Vós sois deuses. Vós sois ovelhas do meu rebanho. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com Gustavo Gandolfi e Vinícius de Castro sobre as receitas práticas para o nosso dia a dia ser cada vez melhor. E a gente conversa agora sobre a Revista Internacional de Espiritismo. A gente sempre dá dicas de leituras aqui no Esferas da Vida e sempre a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim, que são edições, que são publicações espíritas há muito tempo, desde Caibachutel, aqui de Matão, que é pertinho de Araraquara. Então, se você quer se aprofundar, entender de temas, muitas matérias que são sempre a visão do espiritismo de acordo com a atualidade, né? A gente quer saber o que acontece, por que está acontecendo alguma coisa. Então, são matérias atuais na visão espírita, ok? E hoje, esqueci de falar, que a editora O Clarim está lançando, né? Lançou ano passado, no finalzinho do ano, um livro psicografado por Caibachutel. É isso mesmo, chamado Umbral. Vai aparecer aí o livro para vocês na telinha. Então eu tenho certeza que é uma nova dica aí da editora Clarim para este começo de ano. E a gente está com novidades, com novidades aqui no Esferas da Vida. A gente vai contar para vocês sempre sobre o Instituto Eurípides, que foi fundado há 25 anos aqui na cidade de Araraquara, no bairro Águas do Paiol, periferia, na época um dos bairros mais perigosos da cidade, e o objetivo sempre foi ir de encontro àqueles que mais precisam. Atualmente o Instituto acolhe gratuitamente mais de 160 crianças de 6 a 15 anos no contraturno escolar para retirá-las das situações de risco e oferecem muita coisa, pessoal. Almoço, lanche da manhã, lanche da tarde, oficinas de meditação, esportes em quadra coberta, futebol de salão, vôlei, basquete, queimada, música, canto, percussão, flauta, dança também, sapateado, dança de rua, balé, artes plásticas, trabalhos manuais, pintura, informática. E agora eu vou passar para vocês uma informação bem importante e bem oportuna para essa época, para esse mês de janeiro, que é sobre o projeto Jovem Aprendiz. Você que tem 15 anos de idade, você pode começar a ser preparado com treinamentos e cursos profissionalizantes. E o Instituto também vai colocá-lo numa empresa parceira para que você inicie a sua carreira profissional. Quer ser esse jovem aprendiz ou conheça, né? Ou você conhece alguém que pode vir a ser? São mais de 14 cursos profissionalizantes gratuitos, são realizados no semestre com início agora para a primeira semana de fevereiro. Então, pessoal, vai aparecer para vocês aqui, ó, o contato do Instituto Eurípides. Você que conhece um jovem que possa fazer parte desse projeto, eu tenho certeza que vai ser muito edificante, muito bom. São vários cursos, então vocês podem entrar em contato com o Instituto Eurípides, que eles vão recebê-los e vão explicar sobre todos os cursos que os jovens podem fazer, tá bom? Conhece esse instituto? Vocês conhecem aqui de Araraquara? Eu conheço. Vamos dar um salve para o seu Ariovaldo, não é? Sim, agradecer o apoio aqui no Esferas da Vida. Ariovaldo, a Cris, toda a equipe do Eurípides realizam um trabalho maravilhoso, grandioso no Águas do Paiol, não é de hoje. Eu fiquei impressionada. E com muita seriedade, convênio, enfim, é fantástico, vale muito a pena conhecer e participar e contribuir para que o Eurípides continue é uma escola formando e capacitando os jovens que serão os adultos de amanhã. Já tem vários frutos, vários cidadãos de bem que saíram dali graças ao amparo. Sim. Crianças retiradas da criminalidade,
Eles foram ao encontro mesmo da sociedade carente e estão conseguindo, na medida da limitação, né, tem que depender do esforço de cada um, é óbvio, mas conseguindo fazer muita obra assistencial com resultados contínuos na vida das pessoas. Não apenas ali apagando fogo, mas construindo interiormente nas pessoas um cidadão de bem. Com certeza. Então, você que ainda não conhece o Instituto Eurípides, tem página no Facebook. Você que conhece alguma criança que possa vir a se beneficiar com o Instituto, por favor, indique. E você que queira ajudar, não é isso? Ajudar o Instituto, entre em contato também com o Instituto Eurípides. E agora a gente volta aqui para a nossa pauta, que está muito boa. A gente está falando de várias dicas que os espíritos nos instruem por meio da psicografia. E a gente já falou como acordar é a melhor maneira de começar o nosso dia. E agora a gente pode falar das relações domésticas, das relações dentro de casa, no nosso lar. Porque a caridade se começa em casa. É isso? Como ser uma boa pessoa lá fora se dentro de casa a gente não consegue ser? Não é esse o raciocínio, Vinícius? Exatamente. Como disse o Gustavo, a gente vai levar para fora aquilo que a gente cultiva dentro. E interessante que teve uma fala do Gustavo que me chamou muita atenção no começo, que é fantástica. Embora a nossa vida seja um contínuo, é uma oportunidade, né, Gu, de começarmos a tentar fazer de novo. E se nós não tentarmos nos modificar, a vida vai ser a mesma. Às vezes a gente encontra pessoas reclamando do convívio familiar, com pais, com cônjuge, com os filhos, mas a gente pergunta qual está sendo a atitude da pessoa para mudar isto? Como tentar mudar? E é algo que muitas vezes nós trazemos enraizado em nós, hábitos cristalizados que demandam muito esforço. Mas nós temos que dar o primeiro passo, o pontapé inicial. Começarmos a lembrar sempre que a gente ainda dizia aqui antes, muitos de nós sabemos como devemos proceder, que devemos silenciar diante de muitas situações para evitar aumentar a discórdia, a desavença, a briga, a cisânia, tudo mais, mas nós não fazemos. E por quê? Será que esse hábito que nós temos cultivado no trato com os nossos entes queridos não demanda um pouco mais de atenção? Daí a importância do livro, para você estar sempre lendo algo para te refrescar a memória. Relembrando as atitudes corretas. As atitudes corretas, as dicas, que às vezes aquilo, a nossa mente é seletiva, né? E como vai selecionando, se a gente não for alimentando a mente, o pensamento com comportamentos adequados, nós voltaremos a fazer como fazíamos anteriormente. Cairemos nos mesmos erros. E é aquilo, como conseguir resultados diferentes se o comportamento é o mesmo? Se reiterarmos naquele comportamento, o resultado vai ser sempre o mesmo. E não adianta nós fazermos diferente hoje. Nós temos que fazer diferente hoje, amanhã, todos os dias. Todos os dias. E é um hábito que tem que ser criado para substituir um anterior e que demanda esforço. Aí a importância do livro. Interessante que esses livros, os próprios espíritos vão dizendo assim, ó, eles deveriam ser um livro de cabeceira, um manual. Por quê? Por que não lê-lo e colocar de novo na estante? Porque nós voltaremos a fazer aquilo que fazíamos antes da sua leitura. Porque quebrar o paradigma do hábito do que a gente é muito difícil. A gente sempre está nessa guerra conosco mesmo. Que a gente sabe o que a gente deveria ser e a gente acaba sendo o que a gente costuma ser. Então a gente precisa realmente ficar atentos com a gente mesmo, né? Não com o outro, não com o defeito do próximo, não com a questão do próximo, e sempre com a nossa questão, não é? E quando a gente fala de casa, de ambiente doméstico, muitas pessoas acreditam que dentro de casa, como a gente tem mais liberdade, intimidade, dentro de casa eu posso ser eu mesma. Então a pessoa grita, a pessoa desrespeita, a pessoa não ajuda, né? Ah, mas eu tô na minha casa. Existe essa desculpa, não existe? Mas na minha casa eu posso gritar, eu posso ficar à vontade.
E é dentro de casa que começa essa depuração, não é? O ambiente doméstico, nosso lar, é nossa primeira escola. É a primeira oficina de trabalho próprio, de trabalho íntimo, de trabalho com o outro, de entendimento com o outro. Então, o André Luiz ele vai dizer que nós deveríamos tratar os familiares como se fossem visitas. É isso, com certeza, verdade, com certeza. Porque quando a gente recebe a visita em casa, A gente dá o de melhor. nós usamos aquele lustre, né, de paciência, de entendimento, tá tudo bom, Educação. recebemos bem, educados e tal. E por que com aqueles que dividem o dia a dia conosco, Que mereceriam muito mais. nós não exercemos isso? Nós não podemos esquecer, e o próprio André Luiz vai dizer também aí no Sinal Verde, né? Eu acho que é aqui no Sinal Verde que ele vai dizer que no lar nós estamos, nas dificuldades do lar, nas provações do lar, nós estamos pagando em sistema de prestações Sim, os débitos leves. que adquirimos por atacado. É isso mesmo. Nossa. Ele fala Os isso. débitos que adquirimos por atacado. atacado. Ou seja, a gente se comprometeu muito. E aí a gente tem no lar ainda essa bênção de pagar com amor. Então eu vejo muitos casais, companheiros, companheiras, filhos, e dizem, mas isso é um karma. Né? Essa pessoa é um karma, meu marido, minha mulher, minha companheira. Essa meu palavra eu companheiro acho tão é um karma. E pejorativa. outro dia perguntaram, né? Quem criou o pra karma? mim assim, mas e aí, é karma? Eu falei, não, meu amigo, é missão, né? Se referindo à minha companheira, se referindo aí no caso a Mireia, minha companheira. Eu falei, não, é missão, não tem karma. Dentro do lar a gente não tem karma. É Dentro do lar a gente tem compromisso. compromisso. Não A gente é, tem Gustavo? comprometimento de resgatar, inclusive, almas que às vezes nós mesmos comprometemos que elas se desajustassem, que elas se desalinhassem. E aí, pelo amor, o amor de companheiro, de companheira, o amor de pai, de mãe, de irmãos, nós conseguimos estabelecer, romper, como a Priscila colocou, esses vínculos que outrora foram destrutivos, que de outras vezes foram perniciosos, que conduziam a erros, a vícios, a vacilações, e hoje podemos orientar e compartilhar de forma melhor. Então, no ambiente É uma grande doméstico, oportunidade que talvez a gente não perceba de imediato, porque realmente, dentro do nosso lar, a gente pode receber espíritos afins, né? Porque eu tenho mais afinidade com o irmão e com o outro não. Porque eu tenho mais afinidade com meu pai, ou com a minha mãe não, ou com a minha mãe, ou com meu pai não. Então, assim, é dentro do lar que a gente recebe afetos e desafetos. E é ali que a gente começa, não é, a provar, entre aspas, o quão a gente quer melhorar, né? E são pessoas que a gente precisa, foi o que o Gustavo falou, nós temos débitos, nós temos compromissos do passado para conseguir seguir. Você sabe, Priscila, que você estava falando, estava me lembrando aqui de uma passagem envolvendo Chico Xavier. Que muitas vezes nós falamos, né, rogamos que queremos mais paz, alegria, harmonia no lar e não assumimos a responsabilidade. A responsabilidade de sermos o agente promotor da paz, que vai promover a paz, a harmonia no lar. Que se fosse um karma, quem criou o karma, senão nós mesmos, né? Vamos, já que a pessoa quer tratar nesse como aspecto, karma, como karma, a respeitemos, mas fazemos ela pensar, quem criou? Você, em vidas passadas, óbvio. Então, ponto final. Aí a gente para e pensa, mas como promover a paz? E isso não se estende apenas ao lar, se estende a todos os âmbitos. Certa vez, o Chico já estava um tanto cansado de trabalhar e não conseguir modificar muito, como ele desejava, a questão da credibilidade na vida após a morte. As pessoas continuavam incrédulas, proferindo palavras de azedume contra ele e tudo mais. E, de repente, numa das orações,
ele recebeu visita de sua mãe, Maria João de Deus, e ela disse assim: filho, você está precisando da água da paz. Olha. O remédio para os seus problemas é a água da paz. Aí ele ficou durante 2 semanas procurando essa bendita água da paz. Foi às farmácias, chegou... Ai, o Chico é demais. Ele era fantástico. Foi até Belo Horizonte, Bonitinho. cidade vizinha, a mais de 50 quilômetros de onde ele residia, procurar nas farmácias a água da paz e não encontrava. Depois de 2 semanas, sua mãe voltou e lhe disse assim: filho, a água da paz é a água do pote. O que você precisa é, diante das circunstâncias, das situações, colocar a água na boca, ficar com ela na boca, sem engoli-la, até que passe a vontade de você retrucar, responder, discutir. Olha. Aí ele, que maravilha, então eu vou me esforçar para fazer isso. E isso é um alento para nós, né? Que muitos veem o Chico no final da sua encarnação e acham que ele era perfeito desde sempre. Perfeito ele não desencarnou, nenhum de nós é e nem será, né? Mas a gente acha que ele já era daquela forma durante toda a sua vida, e não, foi uma luta árdua para ele se tornar aquele baluarte do amor. Aí ele recebeu essa notícia e falou: vou me esforçar e todos os dias colocarei água na boca para evitar falar palavras que eu não deveria. Olha, grande lição para todos nós, hein? E mais, no final... Vamos de água da paz. Vamos de água da paz. E no final do dia ele ainda recebeu um poema. Eu vou tentar lembrar aqui, salvo engano é de Casimiro Cunha, que vai dizer assim, um conselho a ele: meu amigo, se deseja a paz crescente e a cessação da guerra, aprenda a ajudar sem reclamar e calar para não piorar. Aí o Espírito vem e fala para ele: você tem que calar a boca em muitas situações. Então no lar, é claro que foi um pouco incisivo. Não, mas, né? é uma história extremamente ilustrativa que serve, pelo menos para mim, eu acredito que para muita gente, que a gente tem que saber, e na maioria das vezes a gente tem que calar mesmo. E fazer mais, praticar mais e seguir, não é? Quantas vezes a gente não cai nesse hábito pernicioso? Alguém te pede ajuda, você vai ajudar, se propõe a ajudar, ajuda, mas perde a oportunidade de fazer com bom ânimo, faz reclamando. Já pensou você chegar aqui no seu trabalho, todo dia a pessoa reclamando? Que ambiente é este? Aí nós podemos simplesmente nos calarmos para não piorarmos a situação, ou então piorarmos a situação, entrando na sintonia da pessoa, reclamando também, reclamando que ela reclama, aí somos nós que passamos a reclamar, aí vai gerando uma bola de neve. Aí cada hora vai piorando a situação. Isso se aplica em todas as circunstâncias da nossa vida, Com né? certeza. Na esfera doméstica, de trabalho e tudo mais. Precisamos aprender sobre essa água da paz. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre dicas preciosas para o nosso dia a dia, para a gente transformar a nossa vida num ambiente melhor. E a gente conversa com Gustavo César Gandolfi e Vinícius de Castro, e eu acho que agora a gente poderia falar um pouquinho também como lidar com os nossos inimigos, nossos antagonistas, se é que a gente ainda tem inimigo. Né? Porque inimigo eu acho uma palavra tão forte, não é? É pesado, né? É pesado. Eu acho que a primeira questão é quem é de fato o nosso inimigo, né? Será que nós ainda, e muitas vezes enxergamos aquele que não pactua conosco no pensamento, nos ideais como inimigos? Ainda trazemos esse ranço de não enxergarmos no outro alguém diferente e que é nosso irmão. Se Deus é o Criador de todos, somos todos irmãos, né? Somos todos filhos de Deus. Todos. E às vezes a gente cria situações ruins para com os outros por bobeira. Você falou de inimigo, eu estou me lembrando aqui, ontem eu fui caminhar com meu irmão no parque infantil, o Sandro,
E de repente passou um rapaz que jogou vôlei com a gente no Clube 22 de Agosto. E ele não gostava da gente. E a gente também não gostava dele. Aí eu fui buscar a origem disso. Mas é aquilo que você estava falando, Gustavo. É um orgulho tão besta. Um acha que joga melhor do que o outro e não respeita. E se joga mesmo, que diferença faz? Aí você acaba criando situações que a gente chama, é meu inimigo, por bobeiras. Como que nós podemos evitar isso? Simplesmente enxergando no outro alguém que é diferente de nós, que talvez tenha menos qualidades numa área do que nós, só talvez, mas que com certeza em outras áreas vai ter qualidades que nós não temos. E às vezes é uma pessoa até melhor que a gente se incomoda. Melhor do que a gente. E aí que incomoda mais ainda por vaidade. E que tem o direito de ter as próprias opiniões, que tem o direito de lidar com a vida a sua própria modo, sem que cabe-nos a qualquer julgamento. Exatamente. E nós julgamos às vezes por isso. E acredito que eu, pelo menos, posso dizer que não tenho inimigo, né? E acredito que nós não temos inimigos, ódio, né? E isso outro às vezes enxerga, mas o que falta realmente é esse entendimento que você disse, né? Lembrando que o maior inimigo vive dentro de nós. Com certeza. Esse é o maior antagonista que nós podemos, e esse nós devemos enfrentar. É o bom combate citado por Paulo, né? Ter o bom combate de enfrentar suas deficiências, suas mazelas, suas dificuldades e tendo bom ânimo. Tendo bom ânimo para superar, né? Que a finalidade da nossa encarnação é essa, né? Superar nossos limites, sermos melhores hoje do que ontem, para amanhã sermos melhores do que hoje, tentar sermos melhor e vermos no outro, enxergarmos no outro alguém que está na jornada, no caminho como nós, imperfeito tanto quanto nós. Isso que eu acho o principal. Tentarmos modificar essa visão, não enxergar no outro mais alguém como inimigo, mas alguém com dificuldades. E que merece, como nós, a indulgência, perdão, entendimento, paciência, compreensão. E da mesma forma que nós esperamos que os outros tenham para conosco, nós devemos ter para com os outros. Você sabe que eu me lembrei agora, teve um grupo de estudo que nós estávamos, Priscila, lá em São Carlos, aí de repente uma das pessoas comentou a respeito do seu irmão e tal, aí aquilo me cutucou, porque eu fiquei pensando assim, puxa, como será que os meus irmãos me veem? Que às vezes eu acho que o problema é o outro, mas será que o problema não sou eu? É uma grande questão essa, gostei, né? Não é? Que às vezes a gente fala assim, a pessoa é isso, é aquilo, aquele outro. Mas assim como nós temos uma visão do outro, o outro também terá a nosso respeito. E será que temos razão? E mais do que isso, ainda que tenhamos em algumas situações razão, será que vale a pena nós brigarmos pela imposição do nosso ponto de vista, criando um desafeto? Com certeza. Nada que é imposto e muitas vezes nós projetamos no outro, ou acusamos ao outro, aquilo que está dentro de nós. Eu tenho feito grande questão também, sentido, né? O espelho, né? É complicado. Não tem jeito. Pra gente finalizar, também assim, acredito que a gente tenha pouco tempo, mas eu também queria falar sobre crianças, o comportamento com as crianças. Muitos adultos não consideram as crianças de fato, ou não respeitam. Como que é essa relação, Gustavo? Como que os espíritos nos ajudam a entender a criança, o espírito que acabou de reencarnar, que de fato o corpo é de criança, mas a gente sabe que é um espírito milenar. Como lidar? Olha, a criança é responsabilidade principal, inicialmente, daqueles a que receberam, né? Dos próprios pais. Então, nós temos até em Santo Agostinho, acho que Santo Agostinho, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem que vai dizer que um dia o Senhor vai nos perguntar o que fizeste com os filhos que eu te confiei.
Então, nesse sentido, nós já dividimos a paternidade com Deus desse Espírito. Grande Nós responsabilidade. compartilhamos a guarda das crianças que nós recebemos diretamente com Deus. Ele nos envia essas crianças como, né, sobre esse sistema de guarda compartilhada e nos confia a educação. E nós não podemos esquecer que as crianças, embora via de regra, né, são infantis, mas como você mesmo disse, Priscila, são espíritos já adultos e milenares, eles estão iniciando ou reiniciando um novo processo reencarnatório, um novo processo de aprendizagem, um novo processo de crescimento, de alcance de outras necessidades. Então cabe a todos nós que temos e recebemos as crianças em nossos lares, tratarmos com a maior responsabilidade, entender e olharmos para esses nossos filhos, irmãos, primos, essas crianças que chegam a nós como responsabilidades nós de escrevermos, como o próprio André Luiz vai nos dizer, de escrevermos no nosso livro o exemplo para eles, porque eles vão repetir e vão reproduzir aquilo que nós demonstrarmos para eles no nosso dia a dia. Então, o que nós reproduzirmos é o que o nosso filho, nossa filha, nosso irmão pode reproduzir ali no tempo. Com certeza, é tratar todas as nossas relações com muito amor, muito entendimento, muita compreensão, muito perdão, desde a criança até todas as outras pessoas. Exatamente. Infelizmente, a gente não tem mais tempo, o tempo acabou. Gostaria de agradecer sempre a você, Gustavo, a você, Vinícius, que nos colaboram faz tempo aqui com Esferas da Vida, e é sempre um prazer tê-los aqui com a gente. Nós que agradecemos a oportunidade. Eu agradeço de todo o meu coração essa comunhão aqui com vocês, pudemos trocar ideias e, acima de tudo, lembrar que nós devemos nos vigiar mais nos nossos pensamentos, nosso comportamento, para não incorrermos novamente nos nossos erros. Meu muito obrigado a todos vocês, aos nossos amigos que estão por trás do sistema, das câmeras. Meu muito obrigado. Nós agradecemos também, novamente, a oportunidade, estamos sempre à disposição. Agradeço aqui pelo Vini, pela programa. Amizade. Eu queria fazer um parêntese, Gustavo. Já que o Gustavo está aqui, eu tenho certeza que a Mireia está assistindo. Eu gostaria de agradecer todo o apoio, toda a ajuda que a Mireia sempre tem aqui no Esferas da Vida, porque a gente sabe, às vezes vocês não conhecem os bastidores, essa história de agendamento, de palestrantes que vêm de fora. A Mireia e o Gustavo sempre apoiaram o Esferas da Vida desde o comecinho. Então a nossa gratidão a você, Super Mireia. Então para ela também, né? Para ela também. A nossa gratidão. Com certeza. E vamos, acho que para lembrar para o ano novo, aí como receita, a questão do pensamento, né? O André Luiz fala que o pensamento, a gente estava conversando, sim, Priscila e Vinícius, agora um pouquinho antes de começar o programa, que o pensamento é uma entidade que vai tomando forma. E aí o André Luiz fala a importância do desejo. Então, se nós desejamos, nós pensamos. Se nós pensamos, nós agimos. Se nós agimos, nós realizamos, concretizamos. Então, vamos fazer esse processo. Todo esse processo de construção no nosso eu, dentro de nós hoje. Como foi, eu acho que o convite do Esfera, muito oportuno, para que essa seja a pauta do nosso dia a dia em 2020. Para que ele seja realmente um ano emblemático. Emblemático. É isso mesmo, Esferas da Vida fica por aqui. Te encontro todas as quintas-feiras, às 10h15 da noite, na TV Cultura Paulista, na Rede Amigo Espírita e na TV Mundo Maior. E também te encontro agora na TVM e na TV de Matão, todas as terças-feiras, às 7h30 da noite. Um super beijo, uma boa noite e até semana que vem.
Esferas da Vida. Apoio cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante e Bar, a esquina mais carioca de Araraquara. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara. TV Mundo Maior, canal 15.1, em Araraquara.